Nos últimos anos, uma sensação curiosa começou a surgir em diferentes partes do mundo. Uma sensação de que algo está mudando. E talvez você já tenha percebido isso também. Veja só, as notícias parecem mais intensas, as transformações parecem mais rápidas, a tecnologia avança em um ritmo difícil de acompanhar. E novos conflitos surgem, velhas estruturas começam a ser questionadas, a inteligência artificial evolui, as formas de trabalho mudam, a maneira como nos relacionamos muda, a velocidade da informação muda. E diante de tudo isso, uma pergunta começa a aparecer cada vez mais na mente das pessoas. Como devemos nos preparar para o futuro? E olha, é uma pergunta legítima. Afinal, desde tempos mais antigos, os seres humanos procuram formas de se proteger diante daquilo que não conhecem. E quando percebemos uma ameaça, uma possível ameaça, naturalmente buscamos segurança, buscamos respostas, buscamos controle. Mas talvez exista um detalhe importante escondido nessa questão. Porque quando pensamos em preparação, quase sempre pensamos em algo externo. Ou seja, recursos, tecnologia, dinheiro, estratégias, planejamento. E tudo isso tem a sua importância. Mas será que a preparação mais importante é realmente a externa? Ou será que existe algo mais ainda fundamental? Observe por um instante. Duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação, a mesma notícia, a mesma crise, o mesmo desafio. E ainda assim, elas reagirem de forma completamente diferentes. Uma entra em pânico, a outra mantém a calma. Uma se perde na confusão, a outra encontra a clareza. Uma é dominada pelo medo e a outra consegue agir com equilíbrio. Agora veja, o que mudou? Olha só, a situação externa era a mesma, mas o mundo interno era diferente. E talvez seja justamente aí que esteja uma das maiores lições do nosso tempo, porque o mundo externo está realmente mudando. Mas a verdadeira questão é, como está o seu mundo interno? Olha só, muitas pessoas passam horas tentando compreender o que pode acontecer amanhã, mas raramente param para observar o que está acontecendo dentro delas agora. Então talvez a preparação para os próximos anos comece exatamente por esse ponto. Não pelo futuro, mas pelo presente. Não pelo mundo, mas pela consciência. Veja bem, quando falamos sobre possíveis ameaças externas, podemos imaginar muitas coisas. Podem ser conflitos internacionais, crises econômicas, mudanças tecnológicas, instabilidades sociais, desastres naturais, mudanças culturais profundas. E vou te falar que talvez algumas dessas preocupações sejam legítimas, mas outras talvez sejam exageradas. Mas existe algo curioso. Independentemente do que aconteça lá fora, tudo será processado aqui dentro. Olha, toda notícia passa pela mente, toda mudança passa pelas emoções e toda situação passa pela percepção. Isso significa que a qualidade da nossa experiência depende profundamente da qualidade do nosso estado interno. Por isso, talvez a primeira preparação necessária seja aprender a governar o medo. Porque o medo possui uma função importante, porque ele nos alerta, ele nos protege, ele chama a nossa atenção para possíveis riscos. Mas existe uma grande diferença entre medo consciente e o pânico. Perceba. O medo observa, o pânico paralisa. O medo analisa, o pânico reage. O medo pode gerar ação inteligente. O pânico quase sempre gera decisões impulsivas. E saiba que em um mundo cada vez mais acelerado que estamos vivendo, aprender a reconhecer essa diferença pode ser uma habilidade essencial. Veja, talvez não seja possível controlar tudo o que acontece ao nosso redor. Mas é possível desenvolver uma relação mais equilibrada com aquilo que sentimos. E existe ainda um segundo aspecto importante, a capacidade de governar a informação. Veja, nunca houve tanto conhecimento disponível, mas também nunca houve tanto ruído. Afinal, todos os dias somos expostos a opiniões, análises, previsões, conflitos, narrativas opostas, versões diferentes da mesma realidade.
E isso cria um fenômeno curioso. Muitas pessoas estão informadas, mas poucas estão realmente esclarecidas. Porque informação não é sinônimo de compreensão. E excesso de informação não significa sabedoria. Às vezes acontece exatamente o contrário. Quanto mais informações uma pessoa consome sem discernimento, mais confusa ela se torna. Por isso, uma das formas mais importantes de preparação talvez seja desenvolver a capacidade de filtrar, observar, refletir, questionar. Entenda, não acreditar em tudo, nem rejeitar tudo, apenas manter a mente aberta e ao mesmo tempo lúcida. E existe também um terceiro aspecto, o governo das emoções. E talvez seja um dos maiores desafios da atualidade, que vivemos em uma época que estimula reações constantes, sejam elas indignação, ansiedade, comparação, polarização, impulsividade, e tudo parece desenhado para capturar nossa atenção e alimentar respostas emocionais imediatas. Só que uma mente constantemente agitada dificilmente consegue enxergar com clareza. E quando as emoções assumem completamente o controle, a percepção se torna limitada e as decisões se tornam precipitadas. E a paz interior começa a desaparecer. Por isso, desenvolver equilíbrio emocional não é apenas uma questão de bem-estar, porque também pode ser uma questão de preparação. Porque o mundo pode entrar em turbulência, mas a pergunta continua sendo: sua mente entra junto ou consegue permanecer centrada? Então, chegamos talvez ao ponto mais profundo de todos, o governo da própria consciência. Olha, existe uma liberdade que poucos discutem. É uma liberdade que não depende de governos, não depende de circunstâncias, não depende de posses. E é a liberdade de observar a própria mente, de reconhecer condicionamentos, de perceber crenças automáticas, de enxergar padrões que atuam silenciosamente sobre a forma como vemos a realidade. Então, quanto mais consciência desenvolvemos, menos somos arrastados por influências externas. E assim, menos reagimos de forma automática, menos nos tornamos reféns do medo coletivo e mais passamos a agir a partir da presença. E talvez seja por isso que tantas tradições antigas enfatizam o autoconhecimento, não como uma fuga do mundo, mas como uma forma mais inteligente de participar dele. Porque uma pessoa que não conhece a si mesma pode ser conduzida por qualquer narrativa, por qualquer emoção, por qualquer influência. Mas uma pessoa consciente desenvolve algo extremamente valioso: discernimento. E talvez o discernimento seja uma das qualidades mais importantes para os tempos atuais. E olha, observe como muitas pessoas procuram sinais sobre o futuro. Querem saber o que vai acontecer, quando vai acontecer e como vai acontecer. Mas talvez exista uma pergunta ainda mais relevante. Veja só, quem você será quando essas mudanças acontecerem? Porque essa resposta depende muito mais de você do que das circunstâncias externas. Talvez algumas mudanças importantes estejam chegando, talvez não. Talvez algumas ameaças sejam reais, talvez outras existam apenas na imaginação coletiva. Mas existe uma certeza: nenhuma situação será vivida da mesma forma por todas as pessoas. Porque o mundo externo passa primeiro pelo filtro do mundo interno. Então talvez a preparação mais importante para qualquer futuro não seja acumular recursos, mas desenvolver presença, clareza, equilíbrio, discernimento e consciência. Porque quem aprende a governar o próprio mundo interior dificilmente será governado pelo caos exterior. E talvez seja justamente essa a grande preparação que o nosso tempo está nos convidando a realizar. Não apenas proteger aquilo que temos, mas fortalecer aquilo que somos. Porque o futuro pode trazer mudanças, mas uma consciência equilibrada continua sendo um dos maiores refúgios que podemos construir. E esse refúgio ninguém pode tirar de nós. E se a verdadeira preparação começa dentro, talvez você esteja pronto para dar o próximo passo. O acesso está no link na descrição ou pelo QR Code na tela. Um grande fraternal abraço, servindo que você é, assim como eu sou, que tem ação para cumprir a sua missão de vida na totalidade.
Que tenha sucesso em alcançar o seu propósito de vida e que com a sua presença ajude a transformar correto e positivamente você e o mundo. Um grande abraço, saúde, sucesso, presença e até o próximo vídeo.